Bom dia, vamos nos acomodar para começar a cerimônia? Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindo a todos. Para dar início à cerimônia de entrega do 14º Prêmio Inovari, convido ao palco um amigo especial, o jornalista Heraldo Pereira. Heraldo, em nome da organização do Prêmio Inovari, eu agradeço a sua presença e dedicação ao prêmio. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Já caminhando aí para o começo da tarde, daqui a pouco, né? Bom dia a todos. Nós sabemos dos compromissos que todos têm. É muito importante a presença dos senhores e das senhoras. Sejam bem-vindos à 14ª edição de um dos reconhecimentos mais importantes da justiça brasileira, o Prêmio Inovari. O Prêmio Inovari é uma realização do Instituto Inovari, aqui representado pelos seus diretores, Sérgio Renaud, Pedro Freitas, Antônio Cláudio Ferreira Neto, e pelo presidente do Conselho Superior do Prêmio Inovari, ministro Aires Brito. Também da Secretaria Nacional de Justiça e Segurança Pública do Ministério da Justiça, representada pelo doutor Rogério Galoro, da Associação dos Magistrados Brasileiros, aqui representada pelo seu presidente, Jaime Martins de Oliveira Neto, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, aqui representada pela sua presidente, Norma Angélica Cavalcante, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, representada pelo pela vice-presidente Thaisa Oliveira, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que está representada pelo seu presidente, Roberto Carvalho Veloso, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representada aqui pelo nosso presidente, Cláudio Lamáquia, da Associação Nacional dos Procuradores da República, representada pelo presidente José Robalinho Cavalcante, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, representada pelo presidente Guilherme Feliciano, com o apoio do Grupo Globo. O Prêmio Inovari tem como objetivo o reconhecimento e a disseminação de práticas transformadoras que se desenvolvem dentro do sistema da justiça do Brasil, realizadas por magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados públicos e privados e cidadãos que contribuem para a eficiência da prestação jurisdicional e para a modernização do sistema de justiça do Brasil. Eu destaco, em agradecimento também às presenças de todos os senhores e das senhoras, meus colegas da imprensa também estão aqui, mas eu faço questão de destacar pelo STF, ministra Carmen Lúcia, muito obrigado. Ministro Alexandre de Moraes, muito obrigado. Ministro Aires Brito, muito obrigado. Pelo STJ, ministra Laurita Vaz, presidente, muito obrigado. Ministro Humberto Martins, muito obrigado pela presença. Ministro Luiz Felipe Salomão, muito obrigado pela presença, pelos trabalhos científicos, aí, coordenador científico de tantas iniciativas, muito obrigado. Ministro Mauro Campbell Marques, muito obrigado pela presença. Ministro Rogério Schietti Cruz, obrigado pela presença. Destaco também ministro Marco Buzzi, muito obrigado. Ministro Ribeiro Dantas, também tantos trabalhos científicos aí na área do Poder Judiciário, na área do Direito. Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, eu destaco pelo Tribunal Superior do Trabalho, ministros do STM, Francisco Camelo, ministro Péricles Queiroz, ministro Douglas Rodrigues e representantes do Grupo Globo. Eu destaco o Dr. Paulo Tonê e Annelise Sá, Mariana Gaspar, Mariana Carvalho, Tati Longo, Andréa Sade, Joana Navega e os membros do Conselho Nacional de Justiça. Aqui eu não posso deixar de saudar a professora Tereza Sadek. Muito obrigado pela presença da senhora. Membros da comissão julgadora, membros do Conselho Superior, finalistas,
e os consultores especiais. Nós temos aqui um grupo de consultores, eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço fundamentalmente o trabalho de vocês. Os consultores estiveram pelo país inteiro visitando práticas e avaliando as práticas. Muito obrigado pelas presenças dos senhores. Senhoras e senhores, mais do que reconhecer, o Inovare busca identificar ações concretas que signifiquem transformações relevantes em antigas e consolidadas rotinas e que possam servir de exemplos a serem implantados em outros locais. O Prêmio Inovare chegará a partir deste momento às mãos dos vencedores de 2017, nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania. As práticas recebidas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia foram visitadas por consultores, como eu já informei a vocês, do Instituto Inovare, e as práticas da categoria Justiça e Cidadania receberam a visita de pesquisadores do Instituto Datafolha. Posteriormente, as categorias foram julgadas por personalidades do mundo jurídico e acadêmico nacional que integram a comissão julgadora. Compõem a comissão julgadora do Prêmio Inovare os ministros do STF, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Sepúlveda Pertence. Trabalho redobrado. Compõem também os ministros do STJ, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Mauro Campbell Marques, Luiz Felipe Salomão, Marco Aurélio Belize, Gilson Dipp, Sidney Benetti e César Asfor Rocha. Os ministros do TST, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Lelis Bentes Correia e a advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, a quem eu também saúdo aqui. Muito obrigado, ministra, pela presença da senhora com tantos afazeres. E o subprocurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot. A defensora pública, Adriana Burger, o defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, André Castro, a juíza do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, Andréa Pachá, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Antônio Carlos Malheiros, o advogado e professor Daniel Sarmento, o consultor tributário Everardo Maciel, o advogado e professor Gustavo Binemboim, também o promotor de Justiça do Estado de São Paulo, José Carlos Cossenzo, o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira, o economista e professor Marcos Lisboa, o publicitário, quanta honra, Otávio Floresbal, grande nome do nosso país, o advogado e professor Pier Paulo Bottini e a juíza federal Thaís Ferraz. Bem, este ano o Prêmio Inovare recebeu 710 inscrições de todas as regiões do nosso país. Este foi o segundo maior número de trabalhos julgados desde a criação do prêmio. A criação do prêmio foi em 2004. Antes de iniciarmos os reconhecimentos, eu vou informar rapidamente a todos a dinâmica da cerimônia. Uma a uma serão anunciadas as categorias, dentro de cada categoria as práticas finalistas e os seus autores serão apresentados. Logo em seguida, todos conhecerão o vencedor. O vencedor deverá vir ao palco para receber o troféu e, então, poderá retornar ao seu lugar. Logo em seguida, será também convidado ao palco outro finalista que receberá a placa de homenagem. Após cada entrega, todos poderão retornar aos seus lugares para que possamos dar sequência à cerimônia. Vocês acharam que eu não iria conseguir. Eu respiro, mas eu consigo. Meus amigos, vamos então conhecer os finalistas da primeira categoria, a categoria Tribunal. Vamos então ao vídeo. A prática Amparando Filhos, Transformando Realidades com a Comunidade Solidária tem o objetivo de amparar integralmente os filhos das mães apenadas, solucionando o problema do abandono e a total desestruturação familiar diante dessa ausência. Imediatamente após a ciência da prisão de uma mãe, o Conselho Tutelar visita a família para as primeiras providências de apoio e promove encontros monitorados entre mãe e filhos fora do presídio, em espaços lúdicos de convivência, sem revista íntima nas crianças ou utilização de algemas nas mães. A prática existe em pelo menos 12 comarcas do estado de Goiás e atende 1.800 crianças.
prática, Criando Juízo, uma rede de apoio à cidadania por meio da aprendizagem. Oferece a oportunidade da primeira experiência no mercado de trabalho aos jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas em entidades de acolhimento. Isso se dá graças ao diálogo efetivo entre diversas instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro para a criação de pontes eficientes entre estes jovens e as empresas que possuem vagas para aprendizagem. A prática funciona desde 2016 e mais de 400 jovens já foram contratados como aprendizes. Bem, para realizar a entrega do prêmio ao vencedor na categoria Tribunal, eu convido ao palco ela que é um exemplo para a magistratura, para os brasileiros, ministra Carmen Lúcia, por favor. Eu peço, por favor, que nesse momento os finalistas da categoria, por favor, que se levantem para o registro. Meus parabéns. Meus parabéns. Aqui está o envelope, categoria Tribunal. O prêmio vai para Amparando Filhos, transformando realidades. Por favor, venham ao palco. Meus parabéns. E para prestar a merecida homenagem do Instituto Inovare aos responsáveis pela prática, Criando Juízo, uma rede de apoio por meio da aprendizagem, convido ao palco o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques. Por favor, ministro. Para receber suas homenagens, por favor, convidamos ao palco o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o corregedor da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Melo Tavares de Souza, acompanhado pelos juízes Vanessa Cavalieri e André Gustavo Vilela. Por favor. Meus parabéns aos finalistas, aos vencedores, aos participantes. Bem, vamos conhecer agora as práticas finalistas da categoria Juiz. Com vocês, o vídeo, categoria Juiz. A prática Aprendizes da Liberdade proporciona educação formal aos apenados em regime fechado ou semiaberto, fora do estabelecimento prisional.
O recolhimento nos finais de semana foi substituído pelo comparecimento às aulas, de acordo com o grau de instrução de cada apenado. Alfabetização, ensino fundamental e ensino médio. Hoje são 200 alunos que também recebem capacitação profissional, trazendo novas perspectivas para o futuro. Trata-se de um mecanismo eficiente de ressocialização do apenado e de elevação da autoestima. O sistema de apreciação antecipada de benefício é composto por uma série de procedimentos para que os presos tenham os benefícios penais efetivados na data correta, evitando a permanência do reeducando no presídio, seja pela demora na tramitação do processo ou pela burocracia na liberação. A prática funciona desde junho de 2016 e, desde então, não há pessoas presas em regime mais grave ou qualquer pessoa apenas presa quando já tem direito à progressão de regime ou ao livramento condicional. Para a entrega do prêmio na categoria Juiz, eu convido ao palco um juiz, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Por favor, eu peço aos finalistas dessa categoria que, por favor, fiquem de pé para o nosso registro e identificação. Parabéns, senhora magistrada, senhores magistrados, meus parabéns. Bem, o prêmio Inovare na categoria Juiz vai para Sistema de Apreciação Antecipada de Benefícios. Aqui está esta. É a prática vencedora. Meus parabéns, por favor, venha ao palco. Meus parabéns. Bem, para prestar a merecida homenagem do Instituto Inovare aos responsáveis pela prática Projeto Aprendizes da Liberdade, muito orgulho que eu convido ao palco o ministro Luiz Felipe Salomão. Ministro Salomão, por favor. Para receber a sua homenagem, por favor, convidamos ao palco os juízes César Belmino e Luciana Souza, por favor. Meus parabéns aos magistrados, à senhora magistrada, meus parabéns. Continuemos. Vamos conhecer agora a categoria Ministério Público. Para isso, nós vamos ao vídeo primeiro. A prática Encontre Seu Pai Aqui é fruto de uma parceria entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Poupa Tempo.
com o objetivo de descomplicar o acesso às ferramentas jurídicas que possibilitem o reconhecimento paterno a diversos cidadãos que não trazem o nome do pai em seus documentos. Os interessados preenchem um formulário no Poupa Tempo, indicando os dados do suposto pai. A partir daí, o Ministério Público começa uma investigação para chegar ao paradeiro desse pai. É um serviço permanente e está acessível todos os dias do ano gratuitamente. O projeto de gestão administrativa das promotorias de justiça tem o objetivo de ampliar um conjunto de boas práticas para aperfeiçoamento da gestão das promotorias de justiça do Estado de Santa Catarina. Foram criados mecanismos e indicadores de gestão que, além da tradicional preocupação com a produtividade interna, cuidam também da solução das ações ajuizadas pelas promotorias. Quem não estudou pelos livros dele? Para a entrega da categoria Ministério Público, eu chamo ao palco o ministro dessa Corte Superior e Suprema de Justiça, Alexandre de Moraes. Por favor. Eu peço aos finalistas, por favor, que também fiquem de pé para a identificação, por favor. Meus parabéns às senhoras, integrantes do Ministério Público, ao senhor, integrante do Ministério Público, meus parabéns. Bem, categoria Ministério Público, o prêmio vai para GESPRO, Projeto de Gestão Administrativa das Promotorias. Para prestar a merecida homenagem do Instituto Inovari, a responsável pela prática Encontre Seu Pai Aqui, eu convido ao palco ele, que é orgulho da minha cidade, de Ribeirão Preto, ministro Sidney Benetti, por favor, meu conterrâneo. Para receber suas homenagens, por favor, convidamos ao palco o promotor de justiça, Maximiliano Führer. Por favor. Meus parabéns. Vamos agora para a próxima categoria, que é Defensoria Pública. Eu chamo então o vídeo da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Ceará,
Com os objetivos de aproximar a instituição do cidadão e de conhecer as reais necessidades da comunidade que atende, criou uma metodologia participativa para planejamento e execução do seu orçamento anual, com a realização de reuniões ampliadas, audiências públicas e recebimento de sugestões pela internet. A Defensoria elabora a proposta de lei orçamentária para o ano seguinte, com base nas informações trocadas entre cidadão e defensor, permitindo que a proposta orçamentária atenda às necessidades dos assistidos. A prática Defesa dos Direitos Indígenas estimula a aplicação da Convenção 169 da OIT, garantindo o direito à identidade e ao nome civil do índio em seu próprio idioma, resguardando os costumes indígenas, para que os cartórios e membros do Sistema de Justiça do Estado do Pará possam entender essas diferenças e aplicar a lei respeitando a cultura de cada povo. A prática se tornou uma política pública da Defensoria Pública do Estado do Pará e hoje é executada pelo Núcleo de Direitos Humanos e Ações Estratégicas. Para a entrega do prêmio na categoria Defensoria Pública, eu tenho a honra de convidar ao palco a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ. Ministra Laurita, por favor. Ministra Laurita entregará na categoria Defensoria Pública. Nós vamos conhecer agora a prática vencedora. Antes, me lembra o cerimonial, por favor, os finalistas. Por favor. Como diz meu amigo Fausto Silva, isso aqui é um programa ao vivo, então a gente vai tocando, né? A prática vencedora é Defesa dos Direitos Indígenas na esfera do direito ao nome, direito de família e direito penal, com aplicação da Convenção 169. Parabéns. Parar. Vamos agora prestar a merecida homenagem do Instituto Inovare aos responsáveis pela prática orçamento participativo da Defensoria Pública do meu Ceará. Convido ao palco o excelentíssimo ministro Gilson Dipp. Ministro. Ministro Gilson Dipp. Por favor. Para receber as suas homenagens, por favor, convidamos a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, Mariana Albuquerque, acompanhada da Defensora Pública Michele Cândido Camelo. Por favor. Meus parabéns.
Bem, vamos para a próxima categoria? Vamos lá? A próxima categoria é uma categoria que eu também tenho a honra de fazer parte dela. A próxima categoria é a advocacia. Vamos ao vídeo da advocacia. A prática Responsabilidade Compartilhada criou uma rede de ações, debates e proposições e é formada por pessoas e instituições atuantes no sistema carcerário. O objetivo é implantar um novo modelo de presídio, no qual o índice de retorno ao sistema é muito pequeno, ou quase zero. O diferencial desta prática está na gestão compartilhada, voltada para a valorização do ser humano, a colaboração técnica de profissionais variados no dia a dia da penitenciária e a triagem do perfil dos apenados, identificando capacidades de trabalho específicas. A prática Constituição na Escola é realizada por advogados voluntários, que comparecem às escolas públicas de São Paulo para a realização de aulas sobre a Constituição Federal. A prática visa dar informação aos jovens estudantes, para que tenham conhecimento do nosso sistema jurídico e das garantias individuais que possuímos. Após o contato, é possível perceber que os alunos desenvolvem o pensamento crítico sobre o que vem nos noticiários, nos jornais e sobre o funcionamento da nossa sociedade. Uma diversidade de práticas, iniciativas tão bacanas, né? Bem, para realizar a entrega do prêmio ao vencedor na categoria Advocacia, claro, eu convido o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, por favor. E, por favor, eu peço aos finalistas na categoria Advocacia que fiquem de pé, por favor. Meus parabéns. Eu tenho a honra de anunciar que na categoria Advocacia, a prática vencedora foi Responsabilidade Compartilhada, uma via para a humanização do sistema prisional e para a proteção social. Esta é a prática da categoria Advocacia. Meus parabéns. Meus parabéns para a prática Advocacia, para prestar a homenagem do Instituto Inovare ao responsável pela prática Projeto Constituição da Escola. Eu convido ao palco, muita honra, ministro Humberto Martins, por favor. Ministro. Para receber suas homenagens, por favor, convidamos ao palco o advogado Felipe Costa Rodrigues Neves. Por favor, doutor Felipe, receberá das mãos do ministro Humberto Martins, categoria Advocacia. Tão jovem, eu também já fui assim um dia.
Meus parabéns. Vamos agora, senhoras e senhores, à categoria Justiça e Cidadania. Vamos ao vídeo da categoria Justiça e Cidadania. A prática Adotei Adolescentes, Talentos, Empreendedorismo e Inovação dá propósito às vidas de jovens abrigados, que ao completarem 18 anos, são desligados de suas instituições com pouca ou nenhuma qualificação profissional. Essa prática incentiva os jovens a serem donos dos próprios negócios. A prática financia os empreendimentos adolescentes durante 5 anos, dá orientação profissional através da equipe Jovem Visionário Social. A iniciativa promove o conhecimento, identifica talentos e habilidades e desperta as competências e iniciativa do jovem, até então, sem esperanças. A prática Visão de Liberdade nasceu da necessidade de desenvolver materiais adaptados para atender alunos com deficiência visual, utilizando mão de obra dos presos da penitenciária de Maringá. No início, a produção era destinada somente às crianças, jovens e adultos da cidade, mas a iniciativa cresceu e hoje os materiais... Isso acontece em um programa ao vivo, como diz o Fausto Silva. Ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen, ministra Laurita já estavam olhando aqui. Temos condições de passar de novo? Ok. Então, vamos de novo para esta prática. Isso às vezes acontece até com o telejornal, sabia? Não deve acontecer, mas acontece. A gente passa cada apuro. Se tivermos condição. Ok. Agora sim. A prática Adotei Adolescentes, Talentos, Empreendedorismo e Inovação dá propósito às vidas de jovens abrigados, que ao completarem 18 anos, são desligados de suas instituições com pouca ou nenhuma qualificação profissional. Essa prática incentiva os jovens a serem donos dos próprios negócios, financia os empreendimentos e durante 5 anos dá orientação profissional através da equipe Jovem Visionário Social. A iniciativa promove o conhecimento, identifica talentos e habilidades e desperta as competências e iniciativa do jovem, até então, sem esperanças. A prática Visão de Liberdade nasceu da necessidade de desenvolver materiais adaptados para atender alunos com deficiência visual, utilizando mão de obra dos presos da penitenciária de Maringá. No início, a produção era destinada somente às crianças, jovens e adultos da cidade, mas a iniciativa cresceu e hoje os materiais são utilizados por associações de deficientes visuais de todo o país e também auxiliam os participantes da Biblioteca Pública de Sobreda, em Portugal. O sucesso dessa prática vai além da produção dos materiais, pois devolve a dignidade dos internos, promove a ressocialização e cria a possibilidade de profissionalização para além das grades. Para a entrega desta prática, eu convido ao palco ela que é um exemplo para a advocacia, ministra Grace Mendonça, por favor. Nossa advogada-geral da União. Com a ministra Grace aqui, eu peço aos finalistas desta prática que, por favor, fiquem de pé para o nosso registro, por favor. Meus parabéns. Meus parabéns a vocês. Então, vamos conhecer a prática vencedora na categoria Justiça e Cidadania. Visão de Liberdade. Por favor, venham ao palco.
parabéns, meus parabéns. Bem, para prestar a merecida homenagem do Instituto Inovare aos responsáveis pela prática Adotei Adolescentes, Talentos, Empreendedorismo e Inovação, convidou ao palco o secretário nacional de Justiça e Segurança, Dr. Rogério Galouro. Por favor. Para receber a homenagem, o professor João Luiz Ponce Maia. Parabéns. Bem, senhoras e senhores, a novidade desta edição é que o Prêmio Inovare dará destaque, dentre todas as 710 inscrições recebidas, a uma prática que melhor represente os esforços para o aprimoramento do sistema penitenciário. A comissão julgadora recebeu de todos os estados 320 iniciativas sobre o tema. Esse tema é importante. A presidente do tribunal, a presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen, tem trabalhado muito em relação a esse tema. Nós selecionamos, então, uma prática. Esta prática nós vamos conhecer agora no vídeo. Por favor. Desde 2013, a prática Meninas que Encantam funciona no presídio Professor José Jucá Neto, no Ceará, e estimula o respeito e a tolerância à população homossexual apenada. A alocação dos presos homossexuais em uma área específica do presídio permite um tratamento mais humanizado, com o uso do nome social, de roupas femininas e com a manutenção de cabelos compridos, se assim for desejo do interno. As ações incluem palestras sobre educação em saúde, atendimento médico, apoio religioso, grupos terapêuticos e relações de convivência na unidade, trazendo paz social para apenados e servidores. Bem, para realizar a entrega desta categoria, eu chamo ao palco o ministro Aires Brito. Por favor, ministro Aires. Bem, para receber o troféu de destaque da 14ª edição do Prêmio Inovare, convidamos ao palco o agente penitenciário Marcos Carpache e a dentista Aline Cabral e a diretora da unidade prisional Lídia Amaral. Ela está um pouco mais ao fundo, mas está chegando aqui. Parabéns a todos os participantes. Eu peço que os premiados continuem aqui no salão para foto. Estas foram as práticas premiadas pela 14ª edição do Prêmio Inovare. Os interessados em conhecer melhor as práticas podem acessar www.premioinovaretudojunto.com.br. E assim nós encerramos esta edição de 2017 de um prêmio que há 14 anos vem valorizando a justiça no Brasil. Vocês viram? Nem demorou muito e foram experiências tão fantásticas que tivemos aqui. Muito boa tarde,
vamos à luta, porque temos muito trabalho pela frente, especialmente os magistrados, os integrantes do Ministério Público, advogados e nós jornalistas. Muito obrigado, minhas amigas e meus amigos.